Vamos lá, galera, o conjunto dos números inteiros. Sétimo ano, página 32 e 33. Coleção A Conquista da Matemática. Ideia de números inteiros. Aí que nós temos uma situação e vamos analisar essa situação, rapidão. Campeonato Brasileiro de Futebol, 24ª rodada de 2018. Primeiro colocado, Internacional. Nono colocado, Fluminense. 10º, Corinthians. 11º, América Mineiro. 13º, Bahia. E 18º, o Ceará. Aí temos aqui o time, os pontos, gol marcados, gols sofridos, saldo de gol. Vamos entender aqui, ó. Chama-se saldo de gols a diferença. Diferença, pessoal, já ficou bem claro. Quando vê essa palavra diferença, é subtração, tá certo? Chama-se saldo de gol a subtração, a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, né, por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior do que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gol positivo. Se o número de gols marcados for menor do que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gol negativo. Então vamos analisar uma situação bem aqui. Essa aqui do Fluminense, né? Fluminense tem 31 pontos, gol marcados 23, gols sofridos 27. Então, fazendo a conta, 23 menos 27, né? Porque isso é como que se tira o saldo de gol marcados e gols sofridos. Ele marcou gol marcados e sofridos, marcou 23 e sofreu 27. Então, 23 menos 27 é menos 4, ele está devendo 4 gols, então saldo de gol negativo. Outra situação que a gente vai ver é aqui do time do Bahia. Ó, gols marcados 24, gols sofridos 29. Então, segue o mesmo raciocínio. O saldo de gol é os gols marcados menos os gols sofridos. Marcou 24, sofreu 29. 24 menos 29 é menos 5. Então, saldo de gol é menos 5. E aqui tem umas questõezinhas para vocês responderem, tá bom? Entendendo os números negativos, né? Pessoal, os números negativos, ele surgiu depois dos números inteiros, dos números naturais, né? Os números naturais surgiu a partir da necessidade de contar. Então, os números naturais seguem. Vamos colocar o zero fazendo parte do conjunto dos números naturais, certo? Até o ensino médio a gente usa assim. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito, né? Os números naturais são essa necessidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Beleza. Então, uma observação que a gente tem, que a gente aprendeu nos naturais, é que os naturais são todos positivos, né? Só números positivos. Eu tenho 30 cavalos, assim como é a representação, né? Com números positivos. Então, ao longo do tempo, apareceu a necessidade de representar números negativos, né? Depois disso, aí se criou o conjunto dos números inteiros, né? Os números inteiros que representa, que abrange, na verdade, os negativos e os positivos. Mas onde a gente encontra os números negativos, pessoal? A gente encontra os negativos na representação de temperaturas, que faz ser negativas, na representação de saldos, como a gente já viu aqui, ó, saldo bancário também, na verdade saldo de gol aqui, e a gente tem representação de saldo bancário, quando a pessoa tem uma dívida no banco, e por aí vai, beleza? Vamos só ler um pouquinho dessa situação aqui, ó. Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagens ou de algumas medidas. Vamos lá, o diálogo aqui entre as duas meninas aqui. A festa do meu aniversário será próximo do dia 18, ó, número natural. Oba, a que horas devo chegar? Outra situação, do rapaz e da moça. Vou querer 2 canetas de R$5, ó, 2 e 5, 2 números naturais. Todas as afirmações não deixam dúvidas quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressam. Consideramos agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, está aqui 10 graus Celsius, afastado do zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Aqui o termômetro, 10 graus, aqui ó, aqui o ponto zero da reta, 10 graus, e aqui o segundo, pegando aqui como o ponto zero, aqui
representado aqui 10 graus. Vamos ver. O ponto A do termômetro, esse aqui, está distante 10 graus do ponto de origem zero. 10 graus do ponto de origem zero, está aqui. Nesse caso, o ponto B, é esse, do termômetro, está distante 10 graus do ponto de origem zero. Também está mesmo distante. Só que esse está para cima e o outro está para baixo. Certo? Então vejamos. Nas figuras vemos que há dois pontos A e B do termômetro que podem ser tomados como posição da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar de modo que não deixassem dúvidas. O afastamento da coluna de mercúrio não deixasse dúvidas. O afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está a 10 graus acima de zero. E o ponto B está a 10 graus abaixo de zero. Beleza? Então, simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal mais para as medidas acima de zero, e o sinal menos e o sinal de menos para as medidas abaixo de zero. Beleza? Então, o ponto A está a 10 mais 10 positivo, né? Acima do zero. E o ponto B está a menos 10 graus abaixo de zero. Beleza? A temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. A temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. Há situações em que não escrevemos o sinal mais ao usarmos números inteiros positivos. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como no exemplo. Na indicação de um período antes e depois de uma data determinada. Aqui, ó, 400 a.C. Tá aqui, ó, menos 400. Porque, ó, a referência nessa reta aqui, ó, no ponto zero, é o nascimento de Cristo. Temos a contagem antes de Cristo e depois de Cristo. Beleza? Então vamos lá. 400 a.C. Os gregos não conheciam os números negativos. 600 depois de Cristo, então mais 600. Os hindus já usavam quantidades negativas. Esse é um exemplo, né? Outro exemplo. Na indicação de altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. O nível do mar é o parâmetro, é o ponto zero aqui, ó. Então o rapaz está aqui escalando a montanha, então a altitude dele é mais 30 metros, ou seja, positivo. E os peixes, a profundidade aqui do nível do mar, a profundidade de menos 30 metros. Note que em todas as situações apresentadas há um referencial que tomamos como origem. A temperatura nula, que é o ponto zero, né? 0 graus. No termômetro, o ano zero na linha do tempo. E o nível do mar também é 0 metros, na altitude e na profundidade. Beleza? Aí vamos para a atividade e vocês vão fazer a atividade.